Olá, meu nome é Sidney Neitsky. Vamos iniciar aqui uma série de videoaulas do Photoshop CS5, tá? Muito bem, iniciamos então pelo iniciar todos os programas Adobe Master Collection CS5, que é o pacote instalado. O meu aqui tem todos eles instalados, né? Todos os programas do pacote. Mas o que nos interessa no momento aqui é o Photoshop. Muito bem. Carregamos o Photoshop. Certo. A versão do programa que nós estamos usando aqui é a versão em inglês. Mas existe, né, já a versão em português. Mas não muda muita coisa. Se você trabalha com um, consegue trabalhar com outro tranquilamente, tá? Assim como todos os programas Windows, padrão Windows, né? O Photoshop também é baseado em menus, correto? Então nós temos aqui o menu File, que é o menu Arquivo, o menu Edit, que é o editar, o Image, que é a imagem, o Layer, né? Que é o menu Camada, que é o grande forte do Photoshop, que são as camadas, o Select, que é o selecionar, o Filter, que é o filtro, o View, que é o visualização, o Window, que é o janela, e o Help, que é o ajuda, né? Enfim, os menus do Photoshop que nós estaremos vendo. Além dos menus, então, que compõem a janela padrão principal do Photoshop, são essas ferramentas aqui, né? Algumas opções aqui também, que nós estaremos vendo. Os botões, né? Padrão, minimizar, restaurar ou maximizar e fechar. A janelinha aqui, ó, que a gente chama de Tools, né? Ou caixa de ferramentas do Photoshop, tá? Se você clicar aqui onde estou clicando, você pode arrastar ela, né? Ou deixar ela aqui no cantinho, né? Perceba que quando eu arrasto para o canto aqui, ó, eu vejo embaixo ali, né? Ele abre uma cortina aqui, ó, e quando eu solto ela, ela novamente se aloca no canto. Além então disso, nós também temos os menus flutuantes do Photoshop, né, que por padrão desta versão eles vêm aqui para o canto, né, também separados desse fundo cinza aqui, que é onde nós vamos alocar a nossa imagem. Mas você também pode mover ela, né? Você pode clicar e arrastar, né? Assim como eu fiz com a outra, correto? Então vamos deixar aqui assim, ó, tá? Por default, por padrão, o Photoshop sempre vem com esse fundo inativo, um fundo cinza, né? Que significa que nós não temos, uma imagem ainda aberta, tá? Então nós precisamos criar uma imagem ou abrir uma imagem no Photoshop. Lembrando, né, que o Photoshop ele é o programa mais usado do mundo para você trabalhar então com imagens, né, para pós-produção de imagens, digamos assim, tratamento de fotos, né, fazer composições, que é você misturar imagens e tal, ou você aplicar efeitos, né, nas imagens. Diferente do CorelDRAW e do Illustrator, que é para você criar, criação de logomarcas, enfim, ou destinado mais para impressão. Então é o seguinte, ó, menu arquivo, menu file, novo, new, né, na versão aqui em inglês, ou o famoso Ctrl N. Clico aqui. Olha só, esta janelinha aqui de new, de novo do Photoshop, tá? Desde as primeiras versões do Photoshop, eu trabalho com Photoshop desde 96, né, onde eu usava a versão 4.0. Depois veio a versão 5, versão 6, versão 7, versão 8, né? Até da versão 4 para o 8 ali não mudou muito, do 8 teve uma inovação bem interessante, certo? Aí depois começou a vir essas versões, né? O CS, né? O pacote CS. E hoje nós estamos na 5. E já tem a 6 aí, por aí, tá? Pois bem,
Aqui então você pode colocar o nome do arquivo. Eu geralmente coloco o nome do arquivo no final da sua composição, porque você não sabe no que você vai criar exatamente, né? Você pode estar trabalhando com fotografia, você pode estar montando sua composição depois, você pode estar fazendo alguma coisa para web, para vídeo ou para impressão, enfim. Então geralmente depois que você terminar o trabalho você dá o nome, como nos demais, mas nada impede que você dê o nome antes aqui, tá? Aqui no preset você pode já pré-escolher uma configuração de como será a sua imagem, né? Os mais usados é aqui, ó, web, que é para web, para internet, né? 640 por 480, 800 por 600, aqui, 800 por 600, perdão. Lembrando que quando é para web, né, você trabalha em pixels, né, 640 por 480 pixels, assim como aquela resolução de vídeo, né, lá no botão direito do Windows. Só deixa eu cancelar aqui, ó, deixa eu dar um minimizar. Se você der o botão direito aqui no Windows, né, e mandar aqui, ó, resolução da tela. Então aqui nós temos, ó, a resolução, né, que é a resolução do padrão Windows aqui, né? Lá antigamente, eu cheguei até a trabalhar com o Windows 3.11, que é aquele de janelinhas, né? Lá era usado 640 por 480 pixels, que nada mais é o número de linhas, o número de linhas na horizontal e vertical, que formam o famoso pixel, né? Que é o que formam as imagens. Então, olha só, 1280x768 é o padrão, né? 1280x768 é aqui, ó. É o padrão que eu estou usando aqui. Bom, você pode aumentar, né? Ou baixar. Quanto mais baixa a resolução, maior ficam os botões, os ícones, e menos qualidade de imagem fica. E quanto maior a resolução, maior ficam os botões, né? Menor ficam os botões e melhor a qualidade de imagem, certo? Mas aqui não vem muito ao nosso caso, eu vou cancelar. É só para vocês entenderem aqui, ó, no File, New, que quando você quer criar uma imagem, então para internet, você usa o web com a resolução que você quer. Você pode criar então para filme e vídeo também, é muito usado para vídeo, Photoshop, então é usado a resolução para vídeo, né, dependendo do padrão da tua câmera que você vai trabalhar, o teu programa de edição de vídeo, tal. Ou simplesmente você pode deixar, né, você pode, por exemplo, deixar o custom aqui e você configurar da forma que você deseja, né? Eu quero em pixels, quero centímetros, quero a resolução, tal, né? Só tem uma coisa importantíssima aqui, que é o seguinte, ó. Quando você vai trabalhar para web ou para vídeo, que a gente chama que é digital, né? Essa resolução aqui não precisa ser muito alta, tá? Então ela pode ser até 72, como está aqui. Você pode deixar esse pixel por polegada aqui, ou por pontos, né? Quando for para impressão, ó, eu vou imprimir essa imagem, uma fotografia, né, uma capa de DVD e tal, você precisa colocar aqui no mínimo 200 e pixel por centímetros, tá? Isso aqui é a única coisa que muda aqui, né, que você precisa saber. Modo de cores. Quando é para web, quando é para vídeo, é RGB, tá? Que são as cores luminosas, né, que emitem mais luz. E quando é para impressão, CMYK, tá? Porque o RGB na impressão ele vai mudar o tom. E no CMYK, que é o padrão das gráficas também, né? Então ele já vai ficar aquela cor mais, que é uma cor sem luz, né? Que é uma cor parda, digamos assim. Então é só para você entender, tá? Impressão CMYK. Cores para web, para vídeo, RGB, tá? Muito bem, nosso tempo está terminando. Voltamos a seguir então com a nossa próxima, onde nós vamos dar sequência. Ok? Até mais. Tchau.